Sexta, 27 de março. Verso para memorizar. Os que forem sábios, pois, resplandecerão como o fulgor do firmamento, e os que a muitos conduzirem à justiça, como as estrelas, sempre e eternamente. Daniel 12, 3. Estudo adicional. Em O Grande Conflito, lemos, abre aspas, as profecias apresentam uma sucessão de acontecimentos que nos levam ao início do juízo. Isto se observa especialmente no livro de Daniel. Entretanto, a parte de sua profecia que se refere aos últimos dias, Daniel teve ordem de fechar e selar até o tempo do fim. Não poderia, antes que alcançássemos o tempo do juízo, ser proclamada uma mensagem relativa ao mesmo juízo e baseada no cumprimento daquelas profecias. Mas no tempo do fim, diz o profeta, muitos correrão de uma parte para outra, e a ciência se multiplicará. O apóstolo Paulo advertiu a igreja a não esperar a vinda de Cristo em seu tempo, porque não será assim, diz ele, sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado. Não poderemos esperar pelo advento de nosso Senhor, senão depois da grande apostasia e do longo período do domínio do homem do pecado. Esse homem do pecado, que também é denominado mistério da injustiça, filho da perdição e iníquo, representa o papado, que, conforme foi anunciado pelos profetas, deveria manter sua supremacia durante 1260 anos. Esse período terminou em 1798. A vinda de Cristo não poderia ocorrer antes daquele tempo. Paulo, com a sua advertência, abrange toda a dispensação cristã até ao ano de 1798. É depois dessa data que a mensagem da segunda vinda de Cristo deve ser proclamada. Perguntas para consideração. Quais perigos enfrentamos ao estabelecermos datas para acontecimentos futuros do tempo do fim? O que ocorre com a fé de muitos quando esses eventos previstos não acontecem? Qual o princípio profético essencial encontramos nas palavras de Cristo em João 14, 29, que nos ajuda a entender como usar a profecia para nosso benefício espiritual e evitar a armadilha de fazer ou acreditar em falsas predições? Hoje temos comunicação instantânea e incríveis avanços científicos que nem sempre são para o bem. Isso torna a ideia de um tempo de angústia qual nunca houve algo que não é tão difícil de imaginar? Por quê? Somente pelo Evangelho podemos ser inscritos no livro. Sem ele, que esperança temos? Você ouviu a lição da Escola Sabatina, primeiro trimestre, janeiro, fevereiro e março de 2020. Título geral: Daniel. Autor: Elias Brasil de Souza. Tradutora: Carla Modzeieski. Leitura: André Oliveira Santos e Sandra Ferreira Barbosa. Participação: Camila Torres. Editor: André Oliveira Santos. Edição e masterização: Cleiton Antonelli. Trilha sonora: José Newton da Silva Júnior. Estúdio: Musicasa, Tatuí, São Paulo. Editora: Casa Publicadora Brasileira. www.cpb.com.br